Boa tarde, amigo internauta. É com satisfação que recebemos em nossos estúdios o professor doutor José Alexandre Marzagão Barbuto, graduado, pós-graduado, mestre em imunologia pela Faculdade da USP, especialista em imunologia na Alemanha e pós-doutorado nos Estados Unidos, também no Arizona. Ou seja, uma folha de serviços prestados à sociedade irreparável. E hoje ele vai falar bastante sobre esse magnífico trabalho de produzir células sadias para proteger um paciente de câncer. E aí, professor Barbuto, que satisfação recebê-lo aqui. Prazer estar aqui, Roberto. Muito obrigado. Eu sei que você não gosta que a gente use a palavra vacina, né? Que não é uma vacina, né? Do ponto de vista imunológico mas na compreensão popular não. Não é. Vacina em geral se associa à prevenção, e o que nós fazemos é tratamento, uma vacina de tratamento. Eu gosto muito da expressão tratamento do câncer metastático, né? Eu acho bem, gosto bem desse... Antes eu queria deixar um abraço, inclusive, para os amigos do Rotary, que apoiam o Barbuto, né? Meu amigo Luigi Leone, grande Luigi Leone, Calastretti, o presidente atual, agora o Mauro, que importaram equipamentos para você, né, Barbuto? Inclusive com o apoio do Rotary de Israel. Para que você possa armazenar... E aumentar a produção em geral. Aumentar a produção. Bom, esse trabalho tem 15 anos, né? Tem, 15 anos de... 15 anos, né? E, na verdade, eu acho que seria interessante explicar para o público o que vem a ser o câncer inicialmente, tecnicamente, que é uma reprodução equivocada de células. Isso. O câncer, na verdade, é um nome que a gente dá para um conjunto de doenças muito diferentes. Assim. Todas elas têm uma característica, algumas características comuns, mas são doenças diferentes. Você podia dizer que cada pessoa tem o seu câncer. Eu me lembro de você falando isso. O câncer não é o mesmo de cada um. Agora, o que elas têm em comum? Primeiro que uma determinada célula do organismo resolve se dividir quando ela quer e não quando o organismo precisa. Porque as células do organismo se dividem quando você precisa. Você se corta, as células se dividem para fechar o corte. No caso do câncer, elas se dividem quando elas querem. Isso ainda não é câncer. Isso pode dar origem a um tumor, mas é um tumor, se tiver só essa característica, é um tumor benigno. A célula passa a ser cancerosa, dá origem àquilo que a gente chama de câncer, quando essas células se dividem e deixam de respeitar fronteiras entre os tecidos. Ou seja, uma célula da pele resolve entrar dentro do músculo. Agora isso é câncer. Porque daí ela não se restringe ao tecido de onde ela saiu, ela se espalha localmente ainda. Ainda nessa situação, é o câncer localizado, o melhor tratamento ainda é cirurgia. Você vai lá e tira todo mundo. Qual é o perigo de não dar certo? É porque essa célula se espalha, então às vezes você não vê. Pode ser que tenha algum pontinho que está em outro ponto que não esteja visível. O que, aliás, posso me dizer? Lógico. Não é raro. Na verdade, o tipo mais comum de câncer é um câncer de pele. É o carcinoma basocelular. Tanto que nas estatísticas nem aparece. Você não põe... Você tira incidência de câncer excluindo os cânceres de pele. Porque esse carcinoma basocelular é muito comum. Pessoas brancas como você... tem grande chance de ter, porque toma sol, é o índice. Só que esse câncer não se espalha, ele para aí, ele invade mesmo. Então você tem esse câncer, o médico vai, eu te operei, você sarou, daí volta, fala, ou sobrou alguma célula, ou aparece outros. Ou seja, então essa renasce em outro lugar. Renasce em outro lugar, mas é outro câncer, é outra célula que perdeu o controle. Óbvio que tem que operar, porque ele invade e ele é câncer. Ele tem que brecar essa... Ele destrói o que tiver no caminho dele. Agora, a terceira característica, essa sim, que é a que torna o câncer mais difícil de tratar, é que essas células não só adquirem essa capacidade de se dividir, de invadir, como de se espalhar pelo corpo. Ou seja, sai da onde está, cai na circulação, ou no sangue, ou na circulação linfática, um para o outro, e vai semear outros lugares do organismo. E aí sim você não sabe para onde foi. Que é a chamada metástase. E daí, quando crescer em outro lugar, eu tenho a metástase. E daí eu posso até tirar essa metástase, mas se chegou uma célula, pode ser que tenha outra lá, e daí fica muito difícil tratar. No teu caso, o tratamento é feito exclusivamente nos casos de metástase, né? Então, na verdade, qualquer tratamento, quando começa, você tem tratamentos estabelecidos, mas se você vai começar, você tem que começar em situações para as quais você não tem um tratamento estabelecido eficaz.
Sim. Você tem até tratamento, mas você fala, dá para melhorar. Químio, rádio e tal. Químio, rádio, cirurgia. Tudo bem. Qualquer coisa que você tem, mas ó, isso aqui é o que eu sei como funciona. Tá. Eu não posso começar a fazer isso numa situação em que eu não vou... vamos experimentar uma nova forma de tratamento para uma situação onde a forma de tratamento estabelecida cura. Cura. Então não posso testar aí, eu tenho que esperar, tenho que tratar as formas mais agressivas, mais difíceis de controlar. Então, todo o tratamento começa com o câncer na sua forma metástase. O tratamento experimental, ou seja, o desenvolvimento de um novo tratamento é no câncer metastático. E o que você faz? Você pega a célula doente e funde com uma célula sadia? Então, na verdade, a ideia é que, na verdade, está muito na moda. Até recentemente não, mas agora tem duas revistas científicas, as mais famosas, a Science e a Nature, duas revistas. Uma de origem inglesa, outra americana, mas internacionais hoje, elegem todo ano a novidade do ano. Ou seja, não é novidade, é o breakthrough, não sei a melhor tradução, aquilo que é a inovação do ano. Sim, a inovação. E a inovação do ano 2013 foi a imunoterapia do câncer. Mas você tem mais de uma centena de publicações dessas em revistas internacionais? Não tantas, mas eu tenho várias publicações. Não, dezenas eu sei que tem, porque eu já vi dezenas. Não, tem então, não, vamos esclarecer. Ele tem dezenas e então, dezenas. Mas assim, a imunoterapia não fui eu que inventei. Na verdade, a primeira tentativa de imunoterapia é 1890, um cirurgião americano trabalhava em Nova York. E os imunologistas sempre acharam que a imunoterapia era uma forma que tinha prometia. Sim. Mas nunca convenceram. Sempre assim, você tem uma evidência, olha, parece, mas o que aconteceu no ano passado foi que basicamente uma mudança de estratégia em que se disse, olha, em vez da gente tentar matar o câncer, que a gente não está conseguindo, ou às vezes consegue, às vezes não consegue, nós vamos fazer é tirar o breque do sistema imune. Nós vamos fazer um tratamento que desbreca o sistema imune e larga o sistema imune com tudo em cima do que ele quiser. Como uma das coisas que está errada no paciente é o câncer, acaba com o câncer. É muito tóxico, porém. É tão tóxico, porque você tira o sistema imune, ele briga com tudo, inclusive com você. Sim. O que nós fazemos, e fazemos antes, e que é um pouco mais refinado, e é aí que eu preciso dessa célula. Porque o que o sistema imune faz? Ele olha para o ambiente, basicamente tem células do sistema imune, essa célula que nós usamos, a célula dendrítica, que olha para um determinado ambiente e vê, está saudável, está tudo em ordem. Se está tudo em ordem, eu vou pegar todas as informações que estão aqui, vou mostrar para as outras células, que são as que compram a briga, e vou dizer, ó, tudo isso aqui que eu estou vendo, tudo que você está vendo, vem do ambiente saudável. Quando tem uma doença, o ambiente está doente, as coisas não estão funcionando direito, essa célula pega as mesmas informações, mas também detecta essa falta de saúde, basicamente esse desequilíbrio. Delas. O desequilíbrio, olha, tem mais água do que devia, o pH está um pouco diferente, tem tem resto de bactéria, tem alguma coisa errada aqui. Sim. Então ela mostra as mesmas informações e diz para essas células, ó, tá vendo? Tudo isso aqui veio no ambiente doente. Daí essas células falam, então, peraí, isso aqui eu já vi antes, então isso é do ambiente sadio. Isso aqui é novo, eu vou destruir isso aqui. E daí você tem o que a gente chama de resposta imune. Você faz o anticorpo, você faz células que destroem células que têm aquele marcador, aquela substância. Certo. O que o câncer faz? Ele diz para essa célula dendrítica, ó, tá tudo bem aqui. Ele está destruindo, está matando o indivíduo, mas ele engana. Basicamente ele engana. Então a estratégia que nós estamos usando, que tem todo mundo tentando, não é tão simples, porque essa célula é muito sensível, mas basicamente é dizer para essa célula, ó, o ambiente está doente. Eu digo isso no laboratório. Eu faço no laboratório dizendo, olha, eu crio condições que diz para essa célula, você está no ambiente doente. Não está nada, porque está no laboratório, mas eu engano, eu provo as substâncias que dão o sinal, e daí eu pego a célula do câncer e dou para ela mostrar para o sistema imune, dizendo, ó, isso aqui vem de um lugar doente. Então essa é a ideia. A vantagem disso é que como você está usando o fisiológico, que é essa célula, idealmente você vai induzir o sistema imune a brigar só contra o câncer. E não tirar todo o breque e falar, brigue com tudo que você encontra na frente. Sim. Eu queria esclarecer para o público que eu pessoalmente entrevistei já um senhor que mora no Rio de Janeiro, por escrito, tenho uma entrevista, que na época estava há 12 anos sobrevivendo absolutamente de forma sadia, e já está há 15 anos com uma metástase de câncer de pele.
E eu vou mostrar alguns slides para comprovar que o índice é absurdamente alto de resposta ao tratamento. Eu pediria para que o Fábio colocasse, ó, vejam lá, o melanoma, né, que é o câncer de pele, né? É um tipo de câncer de pele. Nós temos 73% de acerto no primeiro teste que você fez com os seus pacientes. O câncer renal, ele chegou a 89%. São índices fantásticos para casos de metástase, né? Uhum. Obrigado, Fábio. Então, só o contraponto. Na verdade, é muito entusiasmante o resultado desse. Óbvio que isso não é a cura. Esses índices não são índices de cura, porque essas são doenças progressivas. O que nós consideramos ali foi, se parar de crescer a doença, nós vamos dizer que isso é um benefício clínico. Sim. E na verdade, se você considerar friamente, sim, eu vi doentes me dizerem, doutor, eu não sei se esse tratamento funciona, sim, vai me curar da doença, sim, mas ele está me dando um tempo a mais para conviver. Porque não é agressivo, não é químio, exatamente, não é rádio e multiplica as células sadias. Eu queria, inclusive, deixar claro para o público, e não quero aqui fazer nenhum tipo de falar de mim, mas eu tive um tumor há 20 anos atrás, eu sei o que é a quimioterapia. E eu sei que se um cara está vivendo 15 anos, para o paciente e para a família, isso chama cura. Podem chamar, os cientistas não podem assumir isso, viu, amiga Ana? Não podem assumir isto como uma cura. Eu respeito o lado dos cientistas e não estou aqui para discutir. Mas para quem está doente, para quem é da família, que vê o cidadão inviabilizado na sobrevivência, no direito, na dignidade dele de sobreviver no trabalho, e ele pode recuperar tudo isso, e isto chama cura. Né? Mas eu não vou discutir com ele, porque ele é meu amigo, eu vou deixar isso barato. Então. Não, só o ponto é prazo. Se você tiver 15 anos, é verdade, aí você pode... É que no estudo, você vê ali, o período era 3 meses, ou seja, um período curtinho. Sim. E a maior parte desses doentes não ficou estável por muito mais tempo. Ou seja, o que basicamente, esse estudo mostrou que, sem dúvida, mexer com a célula dendrítica, usar a célula dendrítica para modificar a resposta no paciente é algo que modifica a história da doença, ou seja, sim, que dá fôlego com muito pouca toxicidade, ou nenhuma, na verdade, vamos ser mais precisos, não tem toxicidade. Sim. Porque a quimioterapia mata a célula sadia e a célula doente, né? Então isso, o cidadão fica prostrado. Exatamente. Né? Agora, a quimioterapia... Cuidado, né? Porque não estamos aqui dizendo que eu sou muito grato ao médico que você indicou, por sinal, né? Quando você morava nos Estados Unidos, você que indicou o meu médico, e eu usei a quimioterapia e funciona. Parece-me que deu certo. O sonho, obviamente, de todo mundo é desenvolver o tratamento individualizado, que é por onde, na verdade, a ciência está indo. Ou seja, se você for ver, hoje você faz o diagnóstico, sei lá, câncer de estômago, ou que seja um pouco mais preciso, esse tipo específico. Mas, como eu disse, cada pessoa tem o seu câncer. Sim. Quanto mais nós soubermos da doença, mais soubermos do paciente, você vai desenhar o tratamento para este indivíduo. Sim, sim. E, nesse caso, a imunoterapia é o que mais se encaixa, porque o sistema imune é customizado, né? Exatamente, é customizado, é feito para ele. Certo. Não chegamos lá ainda, mas chegaremos. Chegaremos. Eu pediria para que o Fábio pusesse o outro slide. Aí, vejam as células se multiplicando de forma sadia, né? Na verdade, essa história é interessante, assim, o quadro de cima é o tumor. Foi o que foi usado para fazer a vacina. Sim. E se um patologista olha para aquele e diz, isso aqui é um tumor feio, um câncer de rim, no caso. Sim. Esse paciente foi tratado, só que radiologicamente, o raio-x mostrou que o tumor está crescendo. Não funcionou a vacina, não funcionou o tratamento, Só que daí ele foi reoperado para tirar o que tinha. E o que está aparecendo embaixo é o que estava no lugar do tumor. E aquilo é uma reação do organismo contra o tumor que esteve. Que esteve lá. Não tem, na verdade, aí não dá para ver. Tem uma setinha branca apontando ali para uma célula típica do sistema imune. Será que o slide seguinte auxilia? Faz favor, Fábio. Não é. O outro, por gentileza, Fábio. Não é. Eu tirei, lá para frente que tem. Você tirou eu selecionei. Eu selecionei alguns slides porque o teu trabalho tem centenas de slides e a gente não poderia apresentar. Uma coisa interessante e que é fundamental no seu tratamento, na minha forma de ver como leigo, ou melhor, paciente não é leigo, né? Então, para quem é paciente, é diretamente envolvido.
Mas assim, é que o custo desse tratamento é de cerca de $1.500, $2.000 ano, né? Eu me lembro disso. Sim, é um São custo... recursos confrontando com o tratamento tradicional de rádio, de químio, isto é nada. É verdade, assim, vou ser o advogado contra mim aí. Eu sei, eu preciso sempre te controlar nisso. É que o tratamento tal como está sendo feito hoje, que ainda é uma forma experimental, ainda é feito só dentro de estudo clínico, ou seja, para incluir um paciente ele tem que preencher uma série de critérios, precisa ser controlado. Você não pode falar, vem cá que eu te trato, eu vou preso porque eu estou explorando os pacientes. Sim. O problema é que, para fazer como está sendo feito hoje, você precisa de um laboratório de pesquisa atrás. Ou seja, não é um tratamento, vamos fazer no interior do Nordeste esse tratamento. Não tem como, porque você não tem um laboratório para fazer essa célula. Sim. Ou seja, o mais entusiasmante é que diz, olha, é possível. Agora, traduzir isso, tá bom, agora vamos transformar essa forma de tratamento, que ainda é dependente de uma estrutura de pesquisa por trás, num tratamento que eu possa distribuir industrialmente, digamos assim. Exatamente. Ou seja, não é um remédio que você põe na prateleira, é algo que depende de um laboratório. Está perfeito. Sangue, cultura, faz... Sim, mas não há nenhuma contraindicação, porque inclusive a Anvisa se manifestou que ela permite que você faça esse tratamento e não há nenhuma contraindicação. Ou seja, eu não estou fazendo uma terapia aqui experimental em alguém, porque a Anvisa não está, não se opõe, que é a Agência de Vigilância Nacional responsável pelos medicamentos, produção e controle aqui no Brasil. Então, de novo, o que a Anvisa falou, isso não é um medicamento, é um tratamento individualizado. Isso é responsabilidade do médico e do paciente. Ou seja, não é uma coisa assim, eu não posso dizer ao paciente, eu vou tratar você com isso. Porque se eu fizer isso, eu não estou sendo eticamente correto. Eu tenho que ser controlado. Por isso que isso tudo tem que ser feito dentro de um estudo. Sim. Ou seja, olha, vamos estudar o tratamento do câncer X. Vamos. Então você escreve um projeto de pesquisa, você submete a uma comissão de ética que vê, tá bom, pode fazer. Ou seja, se você não está negando ao doente nenhum dos tratamentos estabelecidos, em detrimento, não vou fazer a quimioterapia porque eu quero fazer isso. Não, mas espera aí, a quimioterapia te dá uma chance de, que seja 10% de cura. Qual é a chance de cura usando esse tratamento nessa doença? Não sei porque eu nunca fiz. Então eu não posso... É 10 contra 1. Mas nesses casos que você fez justamente quando a quimioterapia não era mais uma solução e nem a rádio, né? Exatamente. Ou seja, nessa situação... Então, nessa situação era a situação... Que são mandados para casa até porque vai morrer no hospital, então eles remetem para casa. Né? Então, mas mesmo nessa situação você tem que ter um suporte ético. Sim. Porque também, aí tem o outro lado. Assim, daí não é o doente, não é o médico, é o lado do financiador. Sim. Assim, você vai fazer um tratamento, você tem que me convencer que você vai aprender disso. Sim. Senão você está usando dinheiro de pesquisa para fazer um tratamento que não me convenceu cientificamente. Sim. Por isso que sempre, mesmo nessa situação, olha, não tem mais o que fazer, vamos fazer. Não. Espera aí, você tem uma justificativa científica que você possa fazer? É o que a gente faz, na verdade, é o que nós estamos fazendo o tempo todo. Sim. Mas eu estudo nessa doença, um estudo naquela doença. Desculpe, mas eu queria te fazer uma provocação. Eu sei que você morou na Alemanha. Eu me lembro bem no momento em que você regressava da Alemanha. E eu me lembro que você me disse, e isso acho que foi nos anos 80. Foi nos anos 80. Eu sei disso porque na época eu te procurei, porque meu filho havia contraído uma doença e eu fui procurar a sua orientação. E você me disse na época que, eu não vou nem citar o nome, mas no lugar onde você estava prestando o serviço, você abria, para fazer pesquisa, você abria a torneira e a água saía enferrujada. Então você era obrigado a se virar para resolver se o sapo estava aberto lá para pesquisa e tal, não sei o quê. E que na Alemanha você podia guardar o sapo na geladeira e dar sequência, né? Como leigo, eu fico imaginando que esse teu trabalho, ele sofre talvez algumas dificuldades, dado inclusive que você tem um índice estatístico ou uma base estatística pequena, já que você atende 30 ou 40 pacientes por dia, né? Perdão, por ano. Sim, por ano. Quer dizer, você não consegue uma base ainda estatística muito ampla, né? Significa que, caso você imagina que no momento que puder ter um laboratório mais adequado, onde quer que seja, e uma base estatística mais ampla,
você estará mais próximo do quase 100%? Quase 100%. Assim, óbvio que quanto mais bem instalado, quanto mais, melhor. Assim. Tem um ponto. Eu não posso reclamar hoje do meu laboratório, não. Assim, o Brasil progrediu muito, o financiamento da pesquisa melhorou muito. Então está sempre. Você sempre fala, pode ser melhor? Lógico que pode. Assim, se você for comparar quanto o Brasil investe em pesquisa clínica na área do câncer. Pesquisa clínica é aplicação. Eu desenvolvi, agora vamos aplicar. É o próximo do que eu faço. Comparar com o que os Estados Unidos investem, não dá para falar os números. Não dá para né? falar os números. O percentual do PIB deles, eu acho que é 4 ou 5 vezes maior, na China, inclusive. Assim, especificamente, olha, quanto você põe em pesquisa clínica para o câncer é uma coisa, é muito diferente. Mas o Brasil tem aumentado, assim. Aí tem um outro lado da ciência que é interessante, porque hoje você faz pesquisa aqui, mas você sabe o que o americano está fazendo, o que o chinês, porque isso se troca, ou seja, o acesso à informação é muito mais... Felizmente. Livre, assim. Você publica, você tem, então... você tem... quando eu comecei, assim, você queria ler uma revista, e olha, não tem a revista na biblioteca, você tem que escrever, você tem que encomendar, daqui a 2 meses chega a revista, ou você tem que comprar o artigo. Assim, aquele artigo que te interessa, você lê o resumo, fala, esse aqui eu preciso. Você tinha que comprar. Tinha que comprar, porque não tinha como. Puxa vida. Hoje o Brasil fez... Primeiro, as universidades fizeram muito isso, mas depois o Brasil mesmo, a CAPES, a Coordenadoria de Apoio ao Ensino Superior, formação, aperfeiçoamento do ensino superior, que é o que coordena a pós-graduação. A CAPES faz assinaturas das principais revistas do mundo que valem para todo o Brasil, para todos os institutos de pesquisa, universidades. Que então, estão cadastrados no sistema CAPES. Então você tem acesso a publicações. E tem um outro lado que deve... O Brasil ainda é rico relativamente, se for pensar, mas você vai para países mais pobres, nem o governo tem dinheiro para assinar todas as revistas. Então está cada vez maior na pesquisa, nas revistas científicas, revistas muito boas, estão começando a adotar outro sistema de publicação. Ou seja, elas não ganham o dinheiro da venda da revista. Elas cobram a publicação. Sim. Ou seja, o autor... E não é que assim, você pagou, publicou. Você escreve o trabalho, você manda, eles avaliam e dizem, tá bom, esse trabalho tá bom, então nós vamos publicar. Custa $1.000, custa 1.000 euros, custa 1.000 libras. Sim. Daí o acesso é livre. Sim, sim. Isso é um... E daí se você diz, olha, eu descobri a cura do câncer, mas eu não tenho dinheiro. Sim, eles publicam mesmo assim. Tá certo. Há tempos atrás eu me lembro que você dizia que estava evoluindo na tua pesquisa para que a fusão da célula sadia com a célula doente, né, não precisaria mais extrair a célula do paciente. Nós Como é que está, ou seja, você faria uma fusão tecnológica com uma célula... engenharia genética. Nós estamos trabalhando nisso, mas não chegamos lá. Porque aí os limites são... os riscos éticos são... Os riscos não éticos, mas o risco é maior. Porque a ideia nessa situação... Porque para fazer como nós desenvolvemos, eu preciso de uma massa tumoral considerável, que eu preciso uma célula tumoral para fundir com a minha célula dendrítica sadia. Para injetar no paciente. Então, se eu tiver um tumor muito pequenininho, eu não tenho células suficientes, eu tenho célula para dar uma dose e não tenho mais o que fazer. Agora, a informação genética da célula, eu posso amplificar no laboratório. Então, eu posso fazer uma biópsia do tumor, em teoria. Uma biópsia do tumor, extrair o ácido nucleico as informações genéticas, amplificar no laboratório e daí só passar a informação genética da célula tumoral para a célula dendrítica. E daí ela, teoricamente, faria tudo o que a célula tumoral está fazendo e mostraria. Tá perfeito. Isso não é simples, do ponto de vista técnico. Nós estamos trabalhando nisso e, obviamente, que isso, para chegar na clínica, é mais complicado. Porque como eu estou mexendo com informação genética, na hora que eu injeto uma informação genética estranha, por mais que eu tenho que ter certeza que, de repente, eu não estou provocando uma mutação. Quantos cooperadores você tem na tua equipe? Eu diria que hoje, umas 15 pessoas. 15 pessoas. Alguns são alunos voluntários, são todos contratados? Como que funciona isso? Essa é uma característica... Então, é isso que eu acho engraçado, característica da pesquisa. Eu estava pensando exatamente isso. A pesquisa no Brasil é muito dependente... Do voluntariado. Não é voluntariado, mas é associado ao ensino. Sim. Porque o aluno de graduação, de pós-graduação, ou
ele recebe uma bolsa, que não é... Sim. Assim, de graduação é uma bolsa muito pequena, de pós-graduação é uma bolsa razoável. Mas assim, no laboratório tem vários doutores já. Então daí o governo, ou via governo federal ou governo estadual, tem as bolsas de pós-doutorado. Que daí é um salário razoável. Sim, assim, não é um... sim. Mas os ainda seus cooperadores são alunos. Sim, de uma certa forma, então, é isso que eu digo, é associado ao ensino. Sim. Mas se for pensar, eu falo, e depende, ou seja, você não tem, de maneira geral no Brasil, bom, eu seguramente não tenho, porque eu trabalho na universidade, então na universidade não tem isso. Sim. Mas mesmo nos institutos de pesquisa também tem um pouco disso, ou seja, a pesquisa depende do aluno de pós-graduação, ou desse pós-doutor, mas ainda é uma pessoa em formação. Você fala, isso é um defeito. Não necessariamente. Sim, óbvio que não tem nenhum apoio técnico do Estado. Mas assim, num mercado aberto, capitalista como é o nosso, significa que um hospital vai lá e tira o teu aluno, porque você está passando todo o seu conhecimento, ele está recebendo uma bolsa, seja lá qual for, né? Ou não, isso pouco importa, mas não é um salário. Ele está lá como, vamos chamar como... É uma situação então, temporária. Então pode ser que você deve perder muito apoio, então, porque no dia seguinte um grande hospital vai lá e traz esse conhecimento. Não precisa nem ser um grande hospital, mas assim, o sujeito não pode viver de bolsa a vida inteira. Exatamente, assim, pior. Isso é um defeito, isso de fato é algo que... Ou seja, você está sempre em formação, ou seja, isso está correndo. Não está correndo, porque tem que alguém entrar, aprender, fazer, repetir. É um defeito. Sim. Se você for ver... Mas eu estava pensando, nos Estados Unidos, eu estou indo... toda volta e meia vou para lá em algum congresso, mas vai para o principal, o National Institutes of Health. É um instituto de pesquisa em saúde nos Estados Unidos, enorme, com muito dinheiro, na verdade, bilhões de dólares. Mesmo lá, muito da pesquisa depende dos alunos, porque vamos alunos fazer pós-graduação, pós-doutorado que trabalham lá. Sim. A diferença é que você tem uma equipe que mantém as coisas andando independente do aluno, ou seja, é como o time de basquete da universidade dos Estados Unidos. O cara se forma, mas o preparador técnico continua sendo o mesmo e o novo aluno recebe exatamente, é mais ou menos isso. Você tem isso. E daí, mas então é tão ruim assim? Também não, porque se você fica muito, olha, eu faço sempre isso, é meu emprego, não sei o quê, eu não inovo. E a pesquisa, o progresso depende da inovação. E o aluno, o cara fala, mas por que a água tem que ser molhada? Quem disse que a água é molhada? Assim, coisas que para você, é óbvio que não. Ele questiona e modifica tudo. Sim, está perfeito. Assim, posso dar mais um exemplo? Que eu lógico, acho que lógico. Sim, é histórico. Hoje a pesquisa em imunologia, mas não só em imunologia, depende fundamentalmente de um instrumento. Os anticorpos monoclonais. Inclusive, o tratamento para o câncer, o breakthrough of the year, a novidade, foram anticorpos monoclonais contra as moléculas de controle. Então, isso é a grande novidade. É um instrumento fantástico. Ou seja, se tira os anticorpos monoclonais da minha mão, eu me paraliso. Eu não consigo trabalhar sem isso. É algo... E os anticorpos monoclonais foram inventados numa brincadeira de um aluno novo que chegou... Um alemão que foi trabalhar no laboratório de um argentino na Inglaterra. O César Milstein, um argentino que tinha um laboratório, chegou esse aluno de pós-doutorado. O alemão foi fazer o pós-doutorado, vamos brincar, a gente faz isso. Eles inventaram os anticorpos monoclonais, que são um instrumento fantástico de pesquisa. Só para você falou do mundo capitalista, esse é um interessante. Outro dia, a revista Nature tem esses podcasts. E eles fazem podcasts históricos. Então eles fizeram um sobre a descoberta dos monoclonais e estavam comentando e dizendo que quando eles descobriram os anticorpos monoclonais, o César Milstein foi consultar o escritório de patentes do Instituto de Pesquisa onde ele trabalhava, se aquilo tinha algum interesse. Eu disse, toda a indústria farmacêutica depende disso. E ele falou, não tem. Não tem. E a Nature ainda pôs de lado um discurso da Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra na época, dizendo, olha, o futuro da Inglaterra está na biotecnologia. E não tem interesse. Bom, eu sei que a inovação é importante, mas eu quero destacar para o amigo internauta que o Dr. Barbuto, inclusive, ele atende essas pessoas no Hospital da USP, né, em geral, e não cobra para fazer isso. Ou seja, isto é um trabalho também voluntário do Dr. Barbuto.
Eu queria deixar, inclusive, um agradecimento público a ele. Eu pediria que o Fábio pusesse a foto da equipe dele no ar, por gentileza. Uma pequena homenagem eu não sei se é a foto mais recente, mas eu sei que você tem muita gente voluntária lá trabalhando. Eu espero que Deus continue abençoando o seu trabalho. E, enfim, Fábio, o nosso último slide, por gentileza. Aí, o Dr. Barbuto. Quem quiser entrar em contato, saber um pouco mais desse maravilhoso trabalho do José Alexandre Marzagão Barbuto, também pode entrar em contato aqui com a Flix TV. Nós em breve estaremos trazendo alguma inovação e atualizando as informações do Barbuto para todo empresário interessado em apoiar. A Flix está se comprometendo junto com o portal Sustentabilidade a criar ferramentas de apoio para que este trabalho maravilhoso siga desta forma brilhante que tem sido a própria carreira, o espelho desse grande cientista. Muito Zé obrigado. Alexandre, Muito obrigado. se eu te chamar de Zé Alexandre, muitíssimo obrigado, é uma honra te receber aqui, tá? E espero que você volte em breve, trazendo mais novidades, trazendo o teu pessoal da USP, esses meninos maravilhosos que estão inovando e dando exemplo para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado. Até breve. Até. Muito obrigado. Amigo internauta, ficamos por aqui. Portal Sustentabilidade na Flix TV. E sexta-feira que vem com uma nova programação. Muito obrigado e até lá. Tchau.